Questões sobre processo de habilitação. Constitui documento de porte obrigatório. O Detran, em vez de usar uma linguagem mais simples, né? Você pode substituir esse constitui por é. Só isso. Lê agora, ó. É documento de porte obrigatório. Bem mais fácil, não é? Porte obrigatório é aquele que eu tenho que carregar comigo para mostrar na hora da fiscalização. Bora lá. Comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Não precisa carregar comprovante de pagamento de IPVA. Tem motoristas mais antigos aí, até os mais jovens também, que acabam copiando a moda, né? Que ficam carregando comprovante de IPVA para mostrar para o policial na hora da fiscalização. Não adianta. Se o seu veículo não estiver licenciado lá no sistema do Detran, não adianta mostrar para ele que já pagou IPVA, porque você vai ser multado e o seu veículo vai ser guinchado. Não precisa carregar comprovante de IPVA. Combinado? Está fora. Certificado de registro do veículo. Certificado de registro é o documento de transferência. O Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção a esse documento de forma separada, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Mas a gente sabe que, na prática, hoje, a documentação do veículo ela é toda compreendida num só, que chama-se CRLV-E, eletrônico, né? Que pode ser impresso, folha de papel, ofício também na sua casa, não tem problema. E esse CRV, hoje ele é chamado de ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Porque esse CRV era aquele documento que no verso dele tinha os campos para a gente colocar o valor que a gente está vendendo o veículo, quem está comprando, a data, tudo direitinho. Era o documento de transferência. Isso aqui nunca foi um documento de porte obrigatório, nunca. Nem quando ele existia, né? Aquele verdinho, ainda existe, você vai ver alguns deles aí ainda. Não deixou de existir, não. O Detran não emite mais desse tipo de documento aqui, mas ele ainda existe, você vai encontrar pessoas que têm dele, do antigão. Era o CRV, que é o certificado de registro, é como se fosse a certidão de nascimento. Você anda com a sua certidão de nascimento? Não anda, né? Que é o registro, não anda. E hoje é chamado de ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Nunca foi de porte obrigatório. ACC, que é um tipo de habilitação, é para conduzir cinquentinha. A PPD, que é a permissão para dirigir, habilitação provisória. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, todos eles são de porte obrigatório. Professor, você acabou de falar que o registro não é obrigatório. Veja bem, aqui certificado de registro e licenciamento. Se tem o L, esse L significa licenciamento. É a licença para o seu veículo circular. Você tem que carregar para mostrar para o policial. Professor, mas hoje em dia já não tem ele no celular? Tem, beleza. Você pode levar ele tanto impresso, papel ofício, que você imprime na impressora da sua casa, como na tela do seu celular, no aplicativo, na CDT, Carteira Digital de Trânsito. Mas tem que mostrar, tem que portar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que agora não multa mais se não estiver portando, que a lei mudou, que agora multa sim. Existe uma exceção lá no Código de Trânsito Brasileiro que diz que, se na hora da fiscalização você não estiver portando nem no celular, nem impresso, mas o policial, quem estiver fiscalizando, tiver como verificar no sistema do Detran que o seu veículo está ok e que a sua habilitação está ok, aí não vai te multar, não. Mas e se ele não tiver como consultar na hora? Vai que deu uma pane geral na internet, caiu tudo, no lugar que ele estava não tinha como consultar. E aí? Ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então, existe uma exceção para quando ele puder observar no sistema, mas não deixou de ser obrigatório portar não, tá? Porque se de tudo não tiver como ele consultar, você tem que mostrar para ele lá, ok? É raro um caso de o policial não conseguir consultar, mas pode acontecer. Todos esses aqui são documentos de porte obrigatório, tá? Comprovante de pagamento de seguro obrigatório. Seguro obrigatório hoje é o SPVAT, que é o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A gente precisa do SPVAT, mas não é obrigado a carregar comprovante. Esquece esse negócio de comprovante. Policial, quem está fiscalizando, não vai te pedir comprovante de nada. Ele vai pedir só a sua habilitação, seja ela CC, PPD ou CNH, e o licenciamento do veículo. Só isso.
Aqui está fora. Resposta letra C. Normas de circulação. Antes de transpor uma passagem de nível sem barreira, o condutor deve fazer alguma coisa. Bora ver? Passagem de nível é linha férrea. Linha férrea. Professor, mas eu ainda não sei o que é linha férrea. Linha de trem, onde o trem anda ali. Beleza? Guarda isso, passagem de nível é a mesma coisa que linha férrea ou linha de trem. Aqui está dizendo que é sem barreira. Por quê? Porque tem alguns cruzamentos ali com linha férrea que tem aquela cancela, né? Que é negócio que desce ali, ó, e bloqueia para você não passar. Mas imagine que não tem essa cancela, essa barreira. O condutor deve, veja bem, ó, sentido de obrigação. Deve é sentido de obrigação. Ele tem a obrigação de fazer o quê? Apenas reduzir a velocidade? Perceba que o apenas é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Parar o veículo? Sim. É dever do condutor parar o veículo antes de transpor uma linha férrea, antes de transpor uma passagem de nível. Professor, mas não está vindo ninguém. Tudo bem, mas você vai imobilizar totalmente o veículo porque é sua obrigação, tá? Você deixar de fazer a imobilização total, se você for só reduzindo a velocidade e passa devagarinho, é infração de trânsito gravíssima e você pode ser punido caso tenha um agente fiscalizando ali. Então aqui, ok, é dever dele. Parar, ok. Buzinar, não vai buzinar, até porque não adianta buzinar para trem, né? O trem não vai parar para você, não. Acender os faróis? Pode até acender, não é proibido não, mas não é obrigado também não. Se tivesse escrito aqui, acender o pisca-alerta, também não é para essa finalidade, tá? O que você precisa fazer aqui é parar o veículo. Para, olha para os lados, escute, tem certeza que não vem trem? Aí entra atravessando. E às vezes a pessoa pensa assim, mas de longe dá para ver que não está vindo trem. Quando é uma linha de trem só, sim, realmente é fácil de você visualizar de longe. O problema é quando são várias linhas, 8, 10 linhas na sequência, e você precisa transpor todas elas. É até difícil encontrar uma situação assim, porque normalmente o órgão de trânsito vai evitar de fazer um cruzamento com 8, 10 linhas, mas acontece. E se acontecer, a sua atenção tem que ser triplicada, né? Norma de circulação. É velocidade máxima permitida quando não houver placas de regulamentação. Bora ver? 110 nas rodovias de pista simples para veículos leves. Quando for pista simples, o que é pista simples? É uma pista só. A velocidade máxima é 100 km por hora para veículos leves, automóveis, motocicletas, né? E aqui está falando 110. 110 e se fosse pista dupla. Aqui é pista simples, tá? Então aqui está errado. 80 km por hora nas estradas. Não é 60. Estrada é 60. Estrada é aquela via de roça sem asfalto, sem pavimentação, tem poeira mesmo, né? Não é. 40 km por hora nas vias coletoras. Aí tá certo. Isso aqui tá certo. Vamos colocar aqui um vizinho de certo. 20 nas vias locais? Não, é 30. Via local é 30. Professor, como é que eu sei disso? Bom, vou tentar passar um macete para você aqui para te ajudar. Ó. Tem alguém chupando laranja. Guarda essa frase. Tem alguém chupando laranja. Quando estiver falando de vias, você coloca tem alguém chupando laranja. Escreva essa frase só com a primeira letra de cada palavra. Tem alguém chupando laranja. Cada letra dessa equivale a um tipo de via, tá? A um tipo de via. Coletora está aqui, ó. Local está aqui, ó. Professor, e a estrada e a rodovia? A estrada e a rodovia não cabem dentro desse macete, só as vias urbanas, tá? Então tem que decorar mesmo. E aí você vai fazer o seguinte. Na frente do T aqui, você vai colocar 80 e vai descendo. 20 em 20, ó, 60, 40, 30. Professor, mas a última só desceu 10. É isso mesmo. No último aqui, o
o legislador, né, quem escreveu o Código de Trânsito, para quebrar o nosso macete, podia ter descido tudo de 20 em 20 até na última, né? Na última ele desceu só 10. E aí beleza, ó. Você não precisa nem saber o nome dessa via aqui. Essa via aqui, que começa com T, é de trânsito rápido. Mas não precisa saber. É só você encontrar aqui a relativa, que tem via coletora, via local, trânsito rápido e arterial. Essas são as vias urbanas. E as rurais? As rurais são rodovias e estradas. Professor, mas não tem um macetinho aí para as rurais? Por enquanto, não. Tá? Mas aqui já ajuda você, ó. Aqui já ajuda. Se você soubesse só das urbanas aqui, você já conseguiria responder. Porque 40 por hora é a via que começa com C, é a coletora. Então, bateu certinho lá, ó, letra C. Aí você não precisava nem saber qual que era a velocidade da rodovia de pista simples, da estrada, porque só aqui no macete você já descobriu que 40 por hora é a via coletora, que começa com a letra C aqui de coletora. Tem alguém chupando laranja, trânsito rápido, arterial, coletora local, e as velocidades são 80, 60, 40, 30. Anota esse macete, hein? Treine aí, porque ele ajuda bastante. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. O condutor foi surpreendido com uma criança saindo de trás de um ônibus. Olha só, o ônibus estacionado, a criança entrou atravessando por trás do ônibus. Imediatamente freou e conseguiu parar o carro antes que o sinistro acontecesse. Sinistro é o acidente, tá? Nesse caso, podemos dizer que ele agiu preventivamente, agressivamente, compulsivamente ou corretivamente. Olha, dentro do conceito de direção defensiva, nós temos duas vertentes. A preventiva e a corretiva. Portanto, agressivamente está fora, compulsivamente está fora. Tem que ser ou preventivamente ou corretivamente. Veja, ele foi surpreendido. Se ele foi surpreendido, é porque ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Então, de repente aconteceu e ele teve que agir rápido, com muita habilidade, para evitar que o acidente acontecesse. Vocês acham que ele foi preventivo ou corretivo? Ele foi corretivo. Ele adotou uma direção defensiva, sim, porque mesmo o erro não sendo dele, o erro foi da criança que saiu correndo por trás do ônibus, ele conseguiu evitar o acidente. Então a gente chama isso de direção defensiva. Só que é uma direção defensiva perigosa, porque ele teve que agir com correção e teve que se virar para corrigir uma situação que ele não foi capaz de prever. Se eu vou passar por um ônibus que está encostado ali, antes de qualquer coisa acontecer, eu já penso, gente, eu vou passar devagar, porque vai que alguém sai de trás desse ônibus aí rapidamente e eu não estou vendo. Se eu tenho essa percepção, eu estou agindo preventivamente. Então, eu já cheguei devagarinho. Caso uma criança venha sair de trás de um ônibus, eu não vou me assustar, não vou ser surpreendido. Eu vou conseguir parar o carro com tranquilidade. Eu já estava esperando por aquilo. Eu já imaginei que aquilo pudesse acontecer. Isso é a preventiva. É o prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Agora, aqui não. Aqui ele remediou. Ele não foi capaz de antecipar o perigo aconteceu. Ele se virou, corrigiu a situação e não deixou o acidente acontecer. Então, ele foi corretivo. Ele agiu corretivamente. Letra D de dado. Questão sobre normas de circulação. Crianças menores de alguma idade, né, tantos anos, seria o quê? 12, 10, 7 ou 10 é que vai encaixar nesse primeiro espaço aqui. Olha, até 12 anos ainda é criança, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que na legislação de trânsito não fala 12, fala 10, tá? 10. Então, o 12 aqui está fora. E o 7, que era para motocicleta, né? Crianças com 7 anos já podiam andar em garupa de motocicleta, mudou também, já tem um tempinho, não pode mais, tá? Falou de criança agora no trânsito, meu amigo, pode lembrar desse número aqui, ó, 10, vai ser 10, tá? Criança é 10, não tem erro. Então, 10, o número que vai encaixar aqui é 10. Então, eu já eliminei a letra A e a letra C.
vai ser B ou D a resposta. Bora ver? Crianças menores de 10 anos de idade devem ser transportadas no banco traseiro ou no banco dianteiro? Banco traseiro, né, gente? Então, letra B de bola, que é o que vai encaixar aqui, ó. Banco traseiro. Isso. Traseiro. E acomodado em dispositivo de retenção, aí o bebê conforto, cadeirinha, 7 elevação, ou cinto de segurança, presa ao cinto de segurança do veículo, ou Isofix, né? Porque hoje em dia os veículos têm também um dispositivo chamado Isofix, que serve para prender ali a cadeirinha, dá para prender, não precisa prender no cinto não, tá? Então tem uma opção ou outra aí, também vale. B de bola aí é a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o veículo colide com alguma coisa. Para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que você, o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro. Sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente. Em nada. Não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag, não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório. Né? Você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas. De fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. A aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, ó, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo. Eu estou procurando qual que não é a certa.
Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, então é o jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando na mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Repara para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ó. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. Direção defensiva. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento. Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então, o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso. Denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo. Ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o Código de Trânsito Brasileiro, a sutil diferença, onde trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, né? Então, como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então, faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinho, certamente vai ser essa a resposta. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso. Sim, porém rápido? Não. Denso e lento, né? Está fora. Onde o tráfego encontra-se livre? Não. Rápido? Também não. E nem é tráfego também, né? Sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego. Eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido, tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade. Direção defensiva. O conceito de gerenciamento de riscos, gerenciar riscos, envolve 2 passos básicos, que são ver e ser visto. A gente até já viu isso aqui na matéria de direção defensiva.
Isso aqui está bem relacionado a motociclistas, né? Motociclistas no trânsito. Procure ver e ser visto. Mas não são os conceitos dos 2 passos básicos aqui de gerenciamento de risco, não, tá? Não é. Ver e agir, ficarem mais ou menos na mesma situação lá, né? Olhar e perceber. Olhar e ver é a mesma coisa, gente. A resposta é B de bola. Perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Essa é a resposta. Se você não sabia, não tinha nem noção, você poderia ter usado aqui o macete do elefantinho. Elefantinho. Professor, que macete é esse? É quando você corre o olho nas alternativas e de cara assim você já percebe que uma das alternativas é muito maior do que as outras. Ela é a grandona, é o elefantinho. Nós temos aqui coelhinho, coelhinho, coelhinho e o elefantinho, ó, na letra B, viu? Normalmente, quando você percebe isso, é 80% de chance desta ser a resposta, o elefantinho. É um macete. Se você não sabe aqui a resposta, chuta com técnica que a sua chance de acertar é maior.